Com curativo na orelha, o ex-presidente Donald Trump aparece pela primeira vez desde o atentado na Pensilvânia. Ontem, o bilionário subiu ao palco da convenção do Partido Republicano ao lado do candidato a vice, o senador por Ohio, a gente tem que acostumar ainda a falar o nome dele, J.D. Vance. Donald Trump, no discurso, aliás, não discursou, mas acenou aos apoiadores, ergueu o punho no mesmo gesto feito depois da tentativa de assassinato do último sábado. O pronunciamento do ex-presidente está previsto para o último dia do encontro, para o último dia dessa convenção que vai até a quinta-feira. É isso, Bibiana Borba? Bom dia para você. Bom dia, Carla, Sheila, Fábio, bom dia a todos. Isso mesmo. Ontem, o ex-presidente americano Donald Trump apareceu publicamente pela primeira vez depois do atentado do último sábado na Pensilvânia, mas ainda não falou publicamente, só em algumas entrevistas reservadas, durante o voo entre New Jersey e o estado de Wisconsin, onde acontece a convenção do Partido Republicano, na qual ele foi confirmado, como já era esperado, o candidato do partido à Casa Branca. E com um grande curativo sobre a orelha direita, que foi atingida de raspão por um tiro no último sábado, Trump foi chamado ao palco, ovacionado de pé pelos republicanos, aos gritos de fight, 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 lute, 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 e ele só agradeceu, não discursou. Ao lado de Trump estava o escolhido por ele como vice na chapa, o senador James Donald Vance, ou J.D. Vance, como ele prefere, que está no primeiro mandato pelo estado de Ohio. Ele tem 39 anos, é formado em Direito pela Universidade de Yale e ficou conhecido antes de entrar para a política porque publicou, em 2016, um best-seller sobre a trajetória da família dele. O livro se chama Hillbilly Elegy, ou Elegia Caipira, traduzido aqui no Brasil como Era Uma Vez um Sonho, que virou filme na Netflix, vocês viram? É com a Amy Adams. Isso, e a Glenn Close, ela tá muito bem no filme, é um filme interessante, uma história sobre a origem humilde. Meu microfone estava desligado, desculpa, Amy Adams eu estava dizendo. Isso, Amy Adams e Glenn Close. É uma história sobre a origem humilde da família do J.D. Vance, fala sobre os vícios da mãe dele, que é interpretada pela Amy Adams, e foi visto esse filme e o livro também como um retrato da classe média baixa ou até pobre nos Estados Unidos, branca, dependente de benefícios sociais e politicamente conservadora. Logo no começo da fama, depois do livro, o J.D. Vance foi um crítico do Donald Trump. Ele chegou a dizer em 2016 que não votaria no Trump e nem na Hillary Clinton. E depois passou a fazer campanha para Trump na eleição de 2020, quando ele foi derrotado por Joe Biden. E, em 2022, contou com o apoio de Donald Trump para se eleger pela primeira vez senador pelo estado de Ohio. Essa escolha é vista, portanto, como um esforço dos republicanos para angariar votos da classe média nos estados mais caipiras do meio-oeste, onde a maioria não é definida, estados chamados de swing states, que não tem maioria democrata ou republicana. Logo depois desse anúncio do vice de Trump, o presidente americano Joe Biden suspendeu as falas moderadas que vinha fazendo desde o sábado e publicou no Twitter, ou X, J.D. Vance fala muito sobre os trabalhadores, mas ele e Trump querem aumentar impostos da classe média, enquanto promovem mais cortes de impostos para os ricos. Foi o que publicou Joe Biden. Nem Trump nem o vice discursaram, portanto, na convenção republicana até agora. O discurso do Trump está marcado para o último dia, quinta-feira, em Milwaukee. Ele disse, já em entrevistas, que jogou fora o discurso crítico a Biden que tinha preparado e que vai apresentar uma mensagem de união do povo americano. Ele também falou que foi um milagre ter sobrevivido ao atentado e que fez o sinal da vitória, que ele repetiu ontem na convenção, para mostrar aos apoiadores que estava bem e também porque sabia que era observado pelo mundo naquele momento. Ainda ontem, Trump teve uma boa notícia da justiça na Flórida. Um dos processos contra ele foi arquivado. Era um caso considerado um dos mais complicados para Trump em meio à corrida pela Casa Branca, sobre documentos sigilosos que foram encontrados na casa dele. A juíza que arquivou o caso, a Eileen Cannon, da Flórida, foi nomeada para o cargo pelo Trump em 2020. A promotoria promete agora recorrer dessa decisão, mas digamos que é um bom momento para Donald Trump, né? Uhum. Essa decisão que foi tomada por indicada por Donald Trump na Suprema Corte e pelo menos nesse primeiro momento, isso aborda
o processo burocrático em si e não necessariamente a responsabilidade do Trump, que levou todos esses documentos para casa. E a gente noticiou aqui que ele estocava, inclusive, em banheiros, né, da casa dele, calhamaços e mais calhamaços de documentos secretos, considerados extremamente estratégicos e sigilosos dos Estados Unidos. Então, nesse primeiro momento em que esse processo foi suspenso, é algo relacionado à burocracia, ao andamento do processo em si, e não necessariamente a responsabilidade dele ou não de ter levado esses documentos para casa e ter colocado o país em risco. Com relação à indicação do vice, né, o J.D. Vance, muitas análises já foram feitas e, assim, era um nome, né, dentre os que estavam ali apontados, era um nome, digamos assim, favorito. E ele fala justamente com essa camada, né, Bibiana, essa camada do trabalhador, do cidadão médio americano, e que em determinado momento fez críticas muito ferrenhas ao Donald Trump. E isso fala muito com o cidadão americano, que muitas vezes vai também nesse sentido do antissistema, criticar. E aí, o antipolítico, né? Ele está no primeiro mandato. E a convenção, você disse que acompanhou ontem, Carla, também teve um discurso de um presidente de uma união trabalhadora. Teve vários republicanos negros. Quer dizer, o Trump apelando para um público que ele normalmente não tem maioria, né? Apelando para o público indeciso, digamos assim. É agora o foco, né? Inclusive também para os democratas. Ontem nós falávamos sobre isso aqui, né? Eu não me lembro quem foi, talvez o professor Leonardo Trevisan, dizendo que agora a tentativa maior ou o esforço maior é fazer aquele eleitor sair de casa para votar. Isso. Né? Por que é que um eleitor democrata vai sair de casa para votar em Joe Biden? Né? Porque o republicano agora tem esse incentivo a mais, enxergando na figura de Donald Trump esse herói de punho erguido, de sangue escorrendo pelo rosto e a bandeira americana tremulando nas costas. Obrigada, viu, Valeu, Bibiana, pessoal, pelas informações. E ontem